segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para nossa aula de arte, hoje sexta-feira, que delícia! Vamos ter aí no nosso Fan Date daqui a pouco o nosso show de talentos e também já tivemos aí, né, agora depois dessa aula, né, nós vamos ter aí a nossa aula de matemática no nosso plantão, bem rapidinho, para encerrar a semana e semana que vem, descanso, recesso aí para a gente poder se divertir um pouco, aproveitar o feriado e descansar bastante de todas essas matérias, né? Mas antes disso, vamos lá fazer e ver o que nós temos de arte. Vamos falar aí sobre os tipos de design e sobre como produzir sons musicais. Página 26 até a 34. Vamos lá dar uma olhada? Aqui estamos então, pessoal, os vários tipos de design. Já sabemos aí que design, né, é um desenho, é um protótipo, é um rascunho que nós fazemos aí de tudo que nós queremos que seja produzido, reproduzido por alguém, né, por nós mesmos ou por alguém. É como se fosse um teste, né? Então vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Primeiramente, muita atenção na leitura, acompanhando aí com o dedinho, tá? Hoje a maioria das nossas atividades são, aliás, de leitura, então prestem atenção. O design está em várias áreas. No desenho de móveis, de utensílios de cozinha, de eletrodomésticos, de automóveis, de brinquedos e de tantos outros objetos que são fabricados e que fazem parte do dia a dia. Esse tipo de design é conhecido como design de produto. Olha lá. Lá embaixo vamos ler agora. Já o design gráfico quer dizer que nós temos tipos diferentes de design, hein, gente? Já o design gráfico está presente em áreas em que é preciso usar criatividade para se comunicar visualmente. Esse é o design gráfico que cria cartazes, capas de livros, rótulos, embalagens, placas de sinalização e as marcas que representam as empresas da pessoa. Então, tem o design do produto, do objeto em si, da coisa em si, da cadeira, da mesa, de tudo mais. E tem o design gráfico, que é o design aí de cartazes, de embalagens e de rótulos, tá bom? Olha aí a legenda aí embaixo da foto do nosso capítulo aí. Olha lá, castelo feito com peças modulares. Olha lá que legal. E aqui do lado, ó, em cima, aqui onde a Pro tá em cima, tá a capa de um livro, O Menino e o Mundo. Então, esse daqui é o design. Esse daqui é o design do produto, ó, do brinquedo em si, é um design de produto. E esse daqui é o design da capa do livro, olha lá. As cores, a letra, o desenho e tudo mais é pensado, bem pensado aí, para poder ficar bem bonito quando a gente vê, tudo bem? Seguindo então para nossa próxima página. Vamos lá. E temos também, além do design de produto e o gráfico, temos o design de moda. Olha lá, no design de moda, quem cria e desenha as roupas que serão fabricadas para ir para as lojas é o estilista ou designer de moda. Ele planeja a forma, as cores, os tecidos e os acessórios que serão usados e cria um molde para indicar como o tecido deve ser cortado. Então, olha lá, ele desenha, faz um molde para que as pessoas consigam aí reproduzir, copiar o que ele desenhou. E ele faz um molde aí para que as pessoas consigam seguir, como se fosse aí um exemplo para as pessoas fazerem exatamente como ele desenhou. Olha lá o que está escrito aqui, ó. Conecte, o livro Moda, uma história para crianças, de Kátia Canton e Luciana Schiller, né? Mostra com ilustrações atraentes como o modo de se vestir revela muito sobre cada época. Olha que interessante para a gente poder procurar saber aí. Molde, o que é um molde, gente? Modelo de papel usado para padronizar, para que tudo fique do mesmo tamanho, né? Para padronizar e orientar o corte de tecido para a confecção de roupas, né? Lembra quando a gente estava vendo lá
a fábrica de serigrafia da mamãe do Murilo? Lembram? Então, lembram que na hora que o moço foi com aquela máquina para cortar, estava desenhado em volta, estava com risco de giz o formato da camiseta? Aquilo lá é um molde para ele cortar todas as camisetas daquele mesmo tamanho. A gente pode chamar aquilo lá de molde também, tá bom? Seguindo aqui, agora o que nós vamos fazer? Novamente, nós teremos que adaptar as atividades, né? Porque nós não estamos na escola, infelizmente. Olha lá. Que tal montar uma exposição com os objetos modelados em aula e criar um cartaz para convidar os colegas? O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um design gráfico. Vamos imaginar que nós fizemos aí uma exposição, né? E vamos criar o cartaz convidando as pessoas. Olha lá. Use o espaço abaixo para fazer um rascunho do seu cartaz. Pense em como será a imagem, onde ficará o texto de título e o texto com a informação local, data, hora para a visitação. Para criar seu cartaz, use o papel cartolina A3 e materiais de desenho. Produza o cartaz com letras grandes que possam ser lidas de longe. Nós vamos fazer esse cartaz aqui neste espaço do nosso livro, tá? Não precisamos de cartolina, não precisamos de nada. O que eu quero que vocês lembrem para fazer o cartaz? O cartaz tem que ter um título grandão com letras destacadas. Qual vai ser o título aí do nosso cartaz? Não é para chamar para uma exposição? Então vocês vão colocar lá: Exposição de Arte. Pode ser o título. Ou grande exposição, ou venha para a exposição, o que vocês quiserem, tá? Exposição com objetos modelados. Então, vamos colocar de arte. Exposições de arte, pode ser o seu título. Depois você vai ter que colocar um slogan, uma frase aí que chame a atenção. Venha conferir os melhores moldes. Venha conferir os melhores moldes. Desculpa, os melhores moldes não. Os moldes não. Os melhores objetos modelados do mundo. Olha só como a gente tá. Objetos modelados do mundo. Por quê? Ó, nós vamos imaginar que nós fizemos isso daí, né? A gente teve alguns alunos aí, até a Helena Fernandes mandou, ela fez o molde do desenho com massinha. Lembra as crianças que fizeram no nosso último exercício de desenhar e depois fazer aí o seu protótipo, fazer a sua obra? Então, vamos imaginar que a gente pegou todas essas obras aí e fizemos uma exposição. Aí agora a gente vai fazer um cartaz, né? Vai fazer um design gráfico para chamar as pessoas para verem, né? Tudo bem imaginado, tá? Tudo ali de acordo com com a nossa imaginação. Então, venha conferir os melhores objetos modelados do mundo. Vocês podem desenhar, fazer um desenho aqui sobre o tema. Vocês podem escrever os contatos aqui do Colégio Sapiens. Será no Colégio Sapiens, Avenida... Como que é o nome da avenida dos Sapiens mesmo? É João Passim? João Passim, 122, Vila Euclides, telefone tal, tal, tal. Pode colocar aí o logotipo da escola, desenhar, fazer bem colorido. Eu quero um cartaz que quem olha aí no seu livro, fique assim com vontade de ir, mesmo que seja aí uma exposição apenas imaginária, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro exercício de hoje. Nosso segundo exercício de hoje é sobre... Opa, vamos voltar lá. Aê, voltamos. Então, olha lá. Agora nós vamos falar aí sobre a reprodução dos sons. Vamos ler com bastante atenção. Olha lá. Quem não gosta de ouvir suas músicas favoritas, hein? Eu adoro. Hoje em dia, a música chega até nós por meio de aparelhos eletrônicos, como rádio, a TV ou aparelho de som. Além disso, podemos colecionar discos e baixar músicas no celular e no computador para ouvirmos quando quisermos.
A música, assim como as imagens e os objetos, passa por processos de reprodução. Vamos conhecer alguns processos aí de gravação de som? Vamos lá ver como é que é? Será que alguém sabe como é que faz para reproduzir e produzir o som? Olha lá. Primeiras gravações de sons. O estadunidense Thomas Edison, estadunidense que nasceu nos Estados Unidos, tá? É considerado a primeira pessoa a fazer uma gravação de voz. Ele fez isso usando um cilindro, olha lá, também conhecido como fonógrafo. Olha que legal, olha o desenho aí do Thomas Edison. Aliás, Thomas Edison criou muitas coisas, né? Vamos estudar sobre ele. Olha lá, o alemão norte-americano, aqui em cima, ó, da cabecinha da Pro, deixa eu vir para cá. Aí, pronto. O alemão naturalizado norte-americano Emily Berliner inventou o gramafone. Olha aí, um aparelho que reproduzia sons de discos planos. Os primeiros discos tinham um só lado gravado e armazenavam apenas 2 minutos. Olha só como mudou, hein? Hoje a gente pode ter um pendrive, um Spotify, várias coisas com milhares de músicas, né? Entre em ação. Vamos ler o entre em ação aqui. Então, olha lá, galera, esse exercício de entre em ação aqui a gente vai fazer aí na nossa casa. Pode pedir para o papai e para a mamãe ajudar, tá bom? Para vocês fazerem o teste aí, como se fosse um telefone sem fio aí para a gente entender, tá bom? Vamos brincar de gramafone sem disco. Olha lá, junte-se aí com seus familiares no chão aí da sua sala ou no seu sofá, formando um círculo. Em uma das pontas ficará o cantor. Então, vocês vão escolher alguém para ser o cantor. Na outra, aquela que será a caixa de som. Então, pode ser aí umas 3 pessoas. A uma ponta é o cantor, o do meio não só vai escutar e o da outra ponta vai ser aí a caixa de som. Pode ser com mais pessoas também, se vocês quiserem. O cantor deve cantarolar no ouvido do colega ao lado uma curta sequência de sons, qualquer música, tá bom? Uma frase aí de uma música. Mas tem de ser baixinho para ninguém escutar. O legal é fazer com várias pessoas, tá bom? Se puder chamar a mamãe, vovó, os irmãos aí, vai ser bem legal. Mas tem que ser baixinho para ninguém escutar. Esse som do cantor será gravado pelo professor. Você pode pedir para o papai gravar ou para a mamãe gravar, tá bom? Vamos aí tentar organizar aí. Ou você pode gravar, se você for o cantor, você grava antes, sem ninguém ouvir, e guarda aí o áudio, tá bom? Aí vai lá, faz a brincadeira, e depois, por último, quem ouviu por último, pode gravar também para ver e depois comparar as duas. Deixa eu terminar de ler para vocês entenderem, olha lá. Esse som do cantor será gravado. Em seguida, o colega faz a mesma coisa com o amigo ao lado. E assim sucessivamente até chegar no fim da fileira. Como o último colega da fileira é a caixa de som, ele deve repetir o que ouviu em voz alta. E o professor também vai gravar o que ele cantarolou. Então, olha lá. O primeiro é o cantor, o último é a caixa de som. Grava o cantor primeiro sem ninguém ouvir. E depois ele vai cantar no ouvido da próxima pessoa, bem baixinho. E essa pessoa vai passar para o próximo e para o próximo até chegar no último, que é a caixa de som. É como se fosse, pessoal, um telefone sem fio, tá bom? Só que a gente grava lá no começo e grava lá no final para depois a gente comparar, certo? Grava eles cantando lá, sem ninguém ouvir. Então, olha lá, ó. A melodia cantada pela caixa de som ficou igual àquela cantada pelo cantor ou sofreu alguma alteração? Vocês vão me dizer aí. Tentem fazer antes da nossa aula, tá bom? E contem aí para Pro se ficou igual. Quem quiser também mostrar o áudio durante a aula, eu vou adorar. Que aí eu quero comparar. Fala, Pro, um áudio ficou assim e o outro ficou assim. Olha, ficou igual ou ficou diferente? Quero ver aí durante o nosso Meet, tá bom? Compartilhe suas impressões com os colegas e com o professor. Vamos fazer lá no Meet isso. Então, o professor vai reproduzir as gravações e da caixa de som para que vocês possam comparar. Quero fazer isso no Meet, gente, por favor, alguém faz essa brincadeira.
Chama aí a vovó, os irmãos, todo mundo para participar, viu? Vai ser muito legal. Será que vão cantar igualzinho? Pega uma música assim que ninguém conhece muito, ou inventa um som, que aí fica mais difícil da pessoa saber como canta lá na última ponta, tá? Pensa nisso. Então, olha lá, continuando aqui. Essa foi uma dica aí para vocês fazerem. Não é obrigatória a lição lá de cima, que eu acabei de ler do telefone sem fio, não é obrigatório, tá? Mas eu queria que pelo menos um fizesse pra gente ver, tudo bem? Continuando então, como essa música toca? Em 1930 surgiu o toca-discos elétrico. Após 1945, os discos passaram a ser feitos de vinil e podiam armazenar gravações mais longas com cerca de 23 minutos. Olha lá, o primeiro tinha 2 minutos, agora fizeram um que já podia ser 23. Olha, dobrou aí, olha que legal, né? Mais que dobrou. Esses discos passaram a ser conhecidos como LP, que corresponde a iniciais do termo long play, quer dizer que era mais longo do que 2 minutos, 23, né? Então, long play, que em português significa toque longo. Muito bacana, né? Vamos ver aqui embaixo, ó. O dinamarquês Valdemar Pulsen criou o telegrafone. Olha quantas coisas foram evoluindo. Que gravava os sons em fios de aço. Em 1935 foi produzido na Alemanha a primeira fita cassete, que é uma fita de gravação magnética. Com o tempo, gravar sons em fitas passou a ser feito por pessoas comuns em aparelhos domésticos. Olha, não que a Pro seja muito velha, viu? Mas eu fiz muito isso. Muito. A Pro acendeu a luz ali, que estava muito escura aqui. Então, eu fiz muito isso de gravar em fitas cassete quando eu era criancinha, quando eu era mais novinha. Eu esperava lá, pergunta pra mamãe vai poder contar pra vocês também. Eu esperava lá tocar no rádio a minha música preferida, e aí os rádios, né, os aparelhos de som, tinham uma teclinha chamada REC, que era de gravar. Aí a gente clicava lá e ele gravava em cima. Fiz várias fitas aí com as musiquinhas que eu gostava. Quando não tinha acesso à internet, né, quando a gente não tinha esse acesso, era uma maneira aí da gente ter as músicas que a gente gostava. Legal, né? Gravei muito CD também. Fiz coletâneas aí com CDzinho, depois que a fita cassete saiu de linha aí, né? Porque fita cassete eu era criancinha quando eu usava. Aí depois foram surgindo CDs, a gente foi gravando vários CDs. Eu já usava CD para gravar imagens também. Era bem diferente, viu? Segundo ano, bem diferente. Disco digital e aplicativos. Por volta de 1970, algumas empresas desenvolveram o disco digital. Ele ficou conhecido como CD, olha aí, ó, falando do CD, que são as iniciais de Compact Disc, que significa disco compacto em português. Os CDs passaram a ser muito populares a partir de 1980. Nossa, nós tínhamos um disque, lembro que eu ganhei um Discman da minha mãe, muito legal. Era um aparelho que a gente colocava o CD dentro e ouvia com fone. Super chiquérrimo na minha época, viu, gente? Então, olha lá. Então, o CD virou a modinha aí em 1980. Ó. Com o tempo, outras formas de gravação e produção de sons foram surgindo. Hoje é fácil gravar sons e ter acesso a músicas por meio de aparelhos celulares, computadores, aplicativos, por exemplo, né? Hoje eu tenho o Spotify, que é muito mais fácil, eu digito lá, já aparece a música, né? Não precisa ficar gravando. Assim, qualquer pessoa pode ter acesso a músicas de que gosta, e elas podem ser reproduzidas por muitas pessoas no mundo. Galera, facilitou demais, hein? Olha como que era antigamente. Ó. Antigamente a gente tinha que colocar no aparelho, aí o CD no aparelho de som ou no Discman. Agora, ó, só o celularzinho lá, pega qualquer música sem dor de cabeça, sem nada, né? Eu lembro que também quando surgiu o som de 3 CDs, que tocava 3 ao mesmo tempo, assim, a gente conseguia colocar 3 na sequência. Um arraso, né? Pergunta pra mamãe aí que ela vai saber do que a gente tá falando. Continuando aqui então, pessoal, Connect, o livro Música para Crianças de Dorling Kindersley
repleto de ilustrações e informações sobre música. Nele você aprende sobre grandes compositores, instrumentos musicais, músicos que marcaram a história do processo de gravação sonora, entre outras curiosidades. Olha que legal poder ter esse livro aí para a gente saber como que foi aí o processo da criação dos instrumentos, das músicas. Muito interessante, hein, pessoal? Quem puder ver. Agora aqui nosso segundo exercício de hoje, né, que a gente vai fazer no nosso livro. Escute a música Aquarela, do compositor brasileiro Toquinho. Digita lá no Google que vocês vão achar, tá bom? Coloca aí no Spotify que vocês vão achar também. No espaço abaixo, desenhe o que mais chamou sua atenção na letra da música. Eu aconselho que vocês façam isso em silêncio, num lugar calmo e prestem atenção na letra da música. Na nossa aula eu vou colocar a música para tocar, vou passar o clipe da música para vocês terem uma ideia aí, tá bom? Mas vejam antes, tentem fazer antes para me mostrar os desenhos depois, que eu fico super curiosa, tá bom? Então, galera, acho que foi essa a nossa aula de hoje. Só coisa divertida, né? Então é isso aí. Vamos fazer as atividades aí com atenção. Opa, deixa eu voltar aqui. Aê, voltei. Então vamos fazer com muito carinho, muito capricho, usando lápis de cor, gente. Tem muita gente que não tá pintando desenho. Eu tô bem vendo aí, tá? Um bom final de semana para todo mundo. Uma boa semana de folga, de férias aí. Feliz Dia das Crianças, que é segunda, tá bom? E um beijo, um beijo, um beijo. Até dia 19.